gathered at the table of brotherhood. I have a dream. Pessoal, Leozão na área, seja muito bem-vindo neste canal, na Curva de Juros. Aqui eu falo de investimentos, bolsa de valores, mercado de capitais, derivativos, eu falo sobre tudo. E aqui você aprende, e aqui você compartilha, você deixa aqui os seus comentários, isso tudo muito legal. Então seja muito bem-vindo, um canal que fala também sobre temas relevantes, tudo que vai agregar valor para você, eu posto aqui, beleza? Continuação, falando sobre fundos imobiliários, vai ter isenção dos dividendos? Vai ter? Leozão, fala pra gente. Vou espelhar aqui, vou mostrar uma notícia legal, falando sobre a isenção. Lira, presidente da Câmara, e o ministro Guedes aí falando sobre isenção, entregou ali uma pasta ali, um texto falando, poxa pessoal, custando para pingar ali os dividendos, estão querendo pegar um pouquinho ainda do dinheirinho nosso? Não dá, vamos deixar aqui a isenção. E me parece que ouviram a galera aí falando, e os caras vão dar lá a isenção. Vou mostrar aqui para vocês. Lembra no vídeo passado que eu falei sobre uma preferência do mercado, sobre fundos de recebíveis e de shoppings? Boa, vou mostrar aqui também algumas informações da Vinci Partners e também da HSML, Hemisfério Sul Investimentos, duas grandes assets. Vocês vão ver que os fundos estão com um preço, né, o preço das suas cotas descontadas abaixo do preço justo, beleza? E aí eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Então, bora para minha tela para a gente ver aqui, vou espelhar isso aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Grande abraço e ó, ripa na chulipa. Pessoal, o Leozão aqui já espelhando aqui o poder 360 rendimentos dos fundos imobiliários continuará isento de imposto de renda, reportagem de ontem. Tá falando aqui que a decisão já foi tomada entre Guedes e Lira, que vai beneficiar 1,5 milhões de pessoas, que não serão mais taxados aí 15%, como estava proposto no texto original da reforma tributária, e hoje, claro, tem reforma tributária, e que está falando que o Guedes e o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, estão de acordo e que os FIIs continuarão com rendimentos isentos de imposto de renda, o que? Os proventos, né, o que é distribuídos ali, os rendimentos, não, opa, que rendimentos? Né, os proventos, os dividendos que são distribuídos, os juros, e os fundos, claro, vão continuar com os 20% de tributação sobre o lucro oferido, são coisas diferentes. Distribuiu, provento, pagou, hoje já é isento, né? A proposta aqui é que permaneça isento, seja retirado do texto, beleza? Uma coisa legal que eu comentei com vocês está aqui, pessoal. No vídeo anterior, para quem acompanha aqui o canal, na Curva de Juros, eu falei sobre alguns fundos, né? Falei de recebíveis, com uma preferência, blindagem ali patrimonial, atrelado ali a IPCA, principalmente em relação à inflação, que ainda deve permanecer alta aí no curto, para o médio prazo, perspectivas do mercado. Então, FIIs de papéis de shopping deve se destacar no segundo semestre de gestor. Então, o gestor do Banco Plural, grupo da Genial Investimentos, que é o Ricardo Matteoli, ele falou que os fundos imobiliários de papéis, os de recebíveis, falei isso também no vídeo anterior, deve se beneficiar da inflação elevada, e também falei que enquanto o segmento shopping centers deve ganhar força, e também falei dos fundos de shoppings, e aqui ele fala que o segmento de shopping centers deve ganhar força com o avanço da vacinação contra a Covid-19, conforme que a análise do próprio gestor. Aqui ele destaca que os fundos que investem em recebíveis imobiliários, CRI, né, certificados de recebíveis imobiliários, tendem a seguir surfando, né, na alta da inflação, e chama também atenção para os fundos indexados ao CDI, que também devem apresentar bons desempenhos. Por quê? Porque a perspectiva também de alta, né, da Selic. E por outro lado aqui, eles seguem aqui com uma visão neutra para galpões logísticos. No vídeo anterior eu comentei da carteira recomendada da XP, e tem alguns fundos lá que eles colocam lá como recomendação de compra, né, os analistas. Então você tem que realmente, nem todos os fundos vão ter ali uma recomendação de compra, alguns neutras e outras de venda. Então nesse caso aqui, ele está falando no geral, segmento de galpões logísticos neutro. Então o Genial Investimento está vendo como neutro, e a XP tem lá na carteira recomendada, no vídeo anterior, alguns fundos que eles estão recomendando para compra, beleza? Inclusive são 3 fundos. Uma outra informação aqui importante, já que como eu havia mencionado, sobre a atratividade, né, dos fundos imobiliários, caso, né, essa reforma
ela fosse ali batida ali o martelo em 15%, perderia, claro, a atratividade em investimentos fundos imobiliários. Eu falo perderia pelo menos ele no curto prazo. A gente vai ver aqui que tem fundos aqui que estão aqui com praticamente fundos de shoppings 40%, né, em relação à sua máxima, ao seu preço, né, a sua máxima histórica, 40% abaixo do valor. Vou mostrar dois fundos aqui, grandes fundos, não se trata de recomendação de investimentos, só para vocês verem, que é o HSML11 e o outro que eu vou mostrar aqui também. E aqui estava falando, né, sobre essa indústria de 1,3 milhões de investidores, 342 fundos listados, e a gestora aqui, né, Rio Bravo, através da Anitta Skal, destaca que os fundos permitiram a democratização dos investidores imobiliários no Brasil. Então, nessa reportagem, também vou deixar aqui o link na descrição, ela fala um pouco sobre isso, que, né, essa tributação aqui, né, geraria ali um impacto negativo. Então a gente já vê alguns fundos também, algumas casas, até como a RBR R11, que é aquele fundo de imobiliário de recebíveis, RBR R11, que é da RBR Asset, né, falando também, participei de uma palestra alguns anos atrás, eles já falavam, né, comentei isso no vídeo também anterior, de uma possível tributação nos fundos imobiliários. O mercado, né, ele estava, o mercado já precificava isso, uma expectativa de uma tributação, mas que eles, o posicionamento da casa, que eu lembro aqui perfeitamente, que eles comentaram lá na palestra que dificilmente isso aí passaria. É uma indústria muito forte e, como nós vimos aqui, isso traz atratividade, né, para a construção civil, um aquecimento da economia também como um todo. Então é muito importante que permaneça ali isento. Vamos ver os desdobramentos, ok? Uma outra informação interessante aqui, que dentro dessa reportagem aqui, que a rentabilidade do IFIX cairia de 8,44 para 7,17 com a reforma. E aí, quando ela coloca aqui para o caso de tijolos, fundos de tijolos, ela fala o seguinte: levando em consideração pelos fundos de tijolos, os dividend yields, ou seja, métricas de dividendos, cairia de 7,02 para 5,97, reduzindo a atratividade desses ativos em comparação com os títulos indexados à inflação. Então, ou seja, aquilo que nós falamos recentemente. E aqui também o desempenho do índice cairia de 8,44 para 7,17 ao ano. Então isso é legal porque a gente vê vários fundos hoje, vários títulos, até títulos pré-fixados pagando aí 10,5%, 11% ao ano, e alguns títulos também atrelados ao IPCA, pagando IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, enfim. E acaba, né, relação de risco e retorno, assimetria, né? Se você vai buscar, claro, um investimento que te apresente ali o menor risco e traga, claro, o melhor retorno possível. Então, a relação de risco e retorno. Quando eu entro aqui no VISC11, que é um grande fundo aqui, na gestora 20 Partners, um fundo com praticamente 1,7 bilhões, né, de patrimônio, um fundo extremamente líquido. Ontem a cota, se eu não me engano, estava 106, né? 108,31, 106, 106,05, 108,31. Isso. Uma coisa legal, eu vou mostrar aqui a valorização, acho que não está atualizado aqui. Vou mostrar isso aqui no Profit Trader. O fundo ele está aqui com preço-valor patrimonial abaixo de 1. E quando você pega aqui, está interessante em relação ao seu preço justo. Você pega aqui a cota desse fundo aqui, vou colocar aqui 5 anos. Esse fundo ele chegou no ano de 2020, dezembro de 2020, 144,50. O fundo está o quê? R$ 108, 108,31, praticamente quase 40% aí, né? Quase 40% em relação à máxima histórica. E a gente vê realmente que o fundo ele está em relação ao seu preço-valor patrimonial, uma métrica também importante, também não pode ser vista de forma isolada, 0,90 abaixo de 1. Quando você pega aqui o patrimônio e divide pelo número de cotas, você tem aqui o preço do valor patrimonial por cota de 119,45. Então é realmente muito barato. E aí a gente pega aqui o fundo, ele está pagando aqui, né, tem um recurso com mais de 10 milhões em caixa. E você tem aqui também, deixa eu só baixar aqui para vocês verem aqui os proventos que foram distribuídos, 0,45, 0,55. Aí você pode colocar aqui de 5 anos para vocês verem. Tem os rendimentos aqui você já tem um pagamento aqui 0,42, 0,35, praticamente os mensais, né?
está pagando. Aqui pagou um pouquinho menos, mas está pagando, continua pagando os proventos. Legal aqui que você tem todas as informações que você quiser saber sobre os 20 shopping center, e você consegue ver aqui também quais são os ativos que estão aqui no portfólio. Você tem aqui imóveis e terrenos, né? Tem aqui o Ilha Plaza, Center Shopping Rio, o Minas Shop, Pátio Belém. Então é legal depois para vocês entrarem, para vocês verem quais os fundos, né, que possuem o VISC no portfólio. Então é um fundo muito conhecido no mercado. Acho que é legal depois vocês entrarem no Status Invest e colocarem e pesquisarem um pouquinho mais sobre o VISC. Bom, aqui a gente tem o HSML 11, que é da Emissério Sul Investimentos, também um excelente fundo, também muito conhecido aí no mercado. Os últimos 5 anos ele estava 126,50, no mesmo período ali, mais ou menos ali janeiro de 2020. Deixa eu olhar aqui quanto que foi. Isso mesmo, 126,40, 126,50 em janeiro de 2020. E aí o que acontece? O fundo está R$ 85, R$ 86,95. E o legal de você ver, está pagando os dividend yield ainda. Quando você pega aqui o valor, preço-valor patrimonial está 0,89, abaixo de 1. Tem 33 milhões aqui de caixa também. É um fundo de 1,5 bilhões, né, 122 mil cotistas. A Emissério Sul Investimentos é uma das maiores gestoras da América Latina de real estate, de propriedade de valor, de real, né, propriedade real. Uma outra coisa aqui legal para vocês entrarem aqui, os imóveis, os terrenos, né, o portfólio do HSML 11. Então tem aqui o Shopping Land Viana, o metrô Tucuruvi, o Pátio Maceió, o Via Verde. Então tem tudo aqui. E depois vocês entram, para vocês verem também quais são os fundos que possuem o HSML 11 também no portfólio, que eu acho que é legal vocês conferirem, beleza? E aí quando a gente pega aqui e vai para o gráfico do HSML 11, só a gente olhar aqui exatamente que o fundo ontem ele teve aqui uma alta de quase 4%, foi quase 4%, 3,50, um pouquinho mais, justamente por essa questão aí da reforma tributária, de uma possível isenção, né, com a permanência da isenção, porque já é isento, né, pessoal? Uma coisa legal aqui quando a gente pega que ele tem aqui praticamente um fundo, né, em 84 e 34, como eu já mostrei qual foi a máxima ali história, a gente vê que um potencial ali quase ali de 40%, né, pessoal? R$125 e pouquinho, né? Então, legal que você, para curto prazo, os gestores já estão pensando aí no próximo semestre aí, falando que esses fundos devem aí se beneficiar, né, após vacinação. Eu também acho que é uma indústria fantástica e sofreu demais, e provavelmente como o IFIX também sofreu em relação ao Ibovespa, e tende sim, claro, a valorizar aí ao longo do tempo. Eu vejo sim que no médio prazo assim tem um potencial. Saiu uma notícia da continuação, né, da isenção, o fundo subiu quase 4%. Né? Então acho que é para ficar de olho, acompanhar esses dois fundos. São grandes gestoras da 20 Partners e também da Emissério Sul Investimentos, que, como eu falei, uma das maiores da América Latina. E o VISC é a mesma coisa, fez praticamente um movimento muito parecido, uma subida de quase 3% ontem, um excelente fundo também. Teve aí depois uma corrigiu um pouquinho, né, no final do dia, mas é também um excelente fundo para vocês acompanharem. O fundo ficou aqui, praticamente aqui no suporte, e depois ele deu ontem essa subida aqui, essa esticada, e aqui também ele ficou também um período, se vocês observarem, tá vendo? Ele ficou aqui também um período aqui namorando 105,38. Bom, não é análise gráfica, eu nem posso fazer aqui análise gráfica, a gente está vendo aqui onde que foi o comportamento do preço. Isso é importante até para a gente ver, como eu falei, os dois fundos praticamente caíram quase 40% em relação à máxima histórica. Acho que são grandes fundos com 1,5 bilhões em patrimônio, ou seja, fundos extremamente líquidos. Então fiquem de olho nesses dois fundos, HSML 11 e VISC 11. Aí daqui um aninho a gente entra de novo aqui e, claro, vou passar esses dois fundos aqui. Eu acho que a relação de assimetria aqui, isso
dando certo, né, a questão da permanência da isenção do imposto de renda. A gente tem, acho que tudo aqui para esse mercado, né, de shopping centers continuar aí aquecidos, né, com uma redução aí de vacância física, né, e entregando aí bons pagamentos aí de proventos. Vamos acompanhar, não é mesmo? Hoje tem texto, hoje tem discussão de reforma tributária, então vamos ver também aí o desenrolar disso aí, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza, pessoal? Então, ó, ripa não chulipa e vamos que vamos e até mais.